Oi, gente! Eu sou a Mari Diniz. Eu sou o Felipe Barbosa. E eu sou a Sabrina. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que toda semana tenta responder uma pergunta que não quer calar. Nesse espaço a gente fala sobre qualquer assunto, inclusive você que assiste ou escuta a gente pode mandar a sua história, a sua pergunta que não quer calar para o e-mail contato@pqnqc@gmail.com. Ou se preferir, pode mandar também por mensagem para o Instagram da Mari, @mazinhadiniz. E não esquece, além de nos acompanhar na sua plataforma de podcast predileta, você também consegue assistir a gente pelo YouTube no canal A Pergunta Que Não Quer Calar. Eu confesso pra vocês que eu tava morrendo de medo das respostas que vocês iam mandar pra gente sobre o nosso último episódio, que eu particularmente achei muito legal. E eu tava com muito medo de ser xingada, de ser cancelada aí na internet. Mas tô um pouco feliz, porque parece que não foi isso que aconteceu, né? Bom, é que a pessoa já falou sobre temas tão polêmicos, sobre perdão, traição, casamento, morte, e tava com medo de ser cancelada por spoilers. Ah, mas só que Eu o te que eu entendo, eu te acho sobre entendo. traição, perdão, eu acho que isso é muito pessoal. Agora, spoiler é uma coisa que E a depende internet muito de briga. situação, né? Tipo, todos esses temas é muito de situação. E Sim. spoiler é uma coisa muito do momento E no também. episódio passado a gente viu que houve uma amizade que já foi desfeita por spoilers, né? Então eu entendo o seu medo. Por que eu fiquei feliz, né, que eu não fui cancelada? Porque, ó, um dos comentários que a gente recebeu foi da Yara Breve. E ela disse, Mari, eu também amo receber spoilers. Vou atrás pra saber de tudo sobre o filme e série antes de assistir. Então, assim, já me senti representada aí. Tem gente no meu team spoiler, tá tudo certo. Mas não foi todo mundo assim. Já a Alana Oliveira comentou: eu também não gosto de receber spoiler, mas quando recebo, gosto de compartilhar. Só que o meu marido é no estilo do amigo da Jéssica. Se recebe spoiler, para de falar na hora. Bom é que a pessoa sofre, mas não quer sofrer sozinha, né? Eu recebi o spoiler, deixa eu estragar a experiência de outro. Ah, tá certinha. Só que aí você toma cuidado pra contar pro seu marido, porque eu acho que a gente não quer que um casamento acabe por causa de spoiler, né? Ia ser um nível um pouco maior da história da Jéssica. A Gil Rodrigues disse que o prazer da Mari falando sobre receber spoiler chega a ser palpável. Gente, não consigo esconder o quanto eu gosto de spoilers. Inclusive, quando ela está assistindo com você um filme que você já viu, é tão palpável que incomoda de vez em quando ela pedindo o tempo todo: me conta, me conta, me conta. Mas tudo Você bem, que é né? chato. E a Arine Soares mandou: gente, eu sou uma pessoa muito de boas com spoilers. Se há alguma coisa que eu me importo muito, eu vejo o mais rápido possível, tipo Thor Love and Thunder, que estreou recentemente. Fui na pré-estreia, evitei rede social na quarta. Mas o resto, quanto mais spoiler, melhor. Eu assisto os vídeos do Felipe que falam de filmes que eu nunca vou ver, tipo terror. Nunca vi ou li Senhor dos Anéis, mas estou acompanhando as discussões para saber o que tá acontecendo. Porém, também não fico dando spoiler de graça. Eu espero pelo menos umas semanas para sair comentando no Twitter. É só balancear. PS, não vejo mais trailers, a não ser os que passam no cinema. Principalmente da Marvel. Antigamente eu via todos os TV spot, trailer, teaser. Pois é, mas hoje em dia os trailers estão entregando bastante coisa, né? E eu acho que a Arine resume bem o que a gente chegou na conclusão na semana passada. É só balancear, né? Não precisa surtar por causa de spoiler, Sim, mas também sim. não precisa sair entregando pra todo mundo. Essa primeira parte dela eu me identifiquei muito. Tipo, se eu quero ver, eu paro de ver tudo nas redes sociais e vejo o mais rápido possível. Depois é só ir balanceando. Sim, e assim, eu deixei bem claro, eu gosto de receber spoilers, mas eu não dou spoilers, só se a pessoa me pedir. Gente, se você me pedir, eu não vou fazer doce, eu vou te falar na hora, sabe? Você só quer aprovação. É isso, por que vocês estão rindo de mim por causa do doce? Eu ri por causa dessa sua censura. Não vou fazer doce. Essa expressão foi Eu ia ótima. falar a expressão inteira, mas achei melhor não, você é sei lá muito quem tá fofa. ouvindo. Mas você é muito fofa, beleza. A pergunta do episódio de hoje também foi enviada por um ouvinte. E para responder essa pergunta, a gente vai compartilhar a história dele com vocês. E só para deixar claro, ele deixou que a gente falasse o nome dele. Antes de começar a história dele, eu queria dizer pra vocês que a gente tá adorando receber histórias de vocês. Então não deixem de mandar, porque eu acho que é uma forma da gente ficar até mais perto e
poder conversar melhor. Eu tô adorando esses debates, acho que tem sido muito mais legal do que antes, aquela pergunta pronta que a gente já tinha. Bom, o e-mail do Pedro começa assim. Saudações, casal Malipe, Sabrina e até pra Michelle, ele tá mandando saudações. Eu tô ficando com ciúme da Michelle recebendo um oi, recebendo um beijo em todos os episódios. Eu tô achando que a Michelle precisa entrar pro nosso Também time da acho. pergunta que não quer calar. Eu acho que a discussão ia ser muito legal também, junto com ela aqui. A gente vai começar a fazer um quadro, chame a psicóloga. Ela aparece de repente e traz conceitos da psicologia pra gente. Gente, mas se a Michelle aparecer, a gente vai ter que ralar muito, porque pode ativar tanto for, ela é muito tímida. Eu imagino que vai ser difícil pra gente conseguir esse feito. Mas eu acho que a gente pode pedir isso todo episódio. Vocês levantem a hashtag Michelle entre no a pergunta que não quer calar, não sei, inventem uma hashtag Michelle faz menor. um feat. E a Michelle entra aqui e participa junto com a gente. Mas o Pedro continuou dizendo: já sou membro velho da cambada há 2 anos e sempre curto e acompanho todos os conteúdos que vocês produzem para o YouTube. E torço muito para o sucesso e futuro de vocês. Muito obrigada, Pedro. Recentemente, venho passando por algumas situações que sempre tento me policiar para não repetir o mesmo erro com novas pessoas. E gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Situação 1. Dia 12 de junho, dia dos namorados desse ano, era um domingo. E como eu estava sem fazer nada, resolvi mandar uma mensagem especial para as minhas crushes virtuais. Observação. Sou solteiro e todas que eu mandei a mensagem são solteiras. E eu já conversava com elas pelo direct sobre assuntos do dia a dia, novidades que estavam acontecendo pelo mundo e de vez em quando aquela flertadinha de leve. Mas sempre respeitando todas e não sendo babaca. Até porque eu acredito que não vale a pena perder uma amizade, mesmo online, que pode servir de suporte, consolo e refúgio por causa de uma atitude babaca. Acreditem, lição aprendida depois de vários erros assim e sempre tento melhorar. Meninas, se vocês acharem que a minha atitude está errada ou passo para vocês a ideia de boy lixo ou qualquer coisa do tipo, peço encarecidamente que vocês me alertem sobre. A mensagem era assim: você não é minha namorada, mas tem a mesma importância para mim. Sinto um carinho, afeição e vontade de torcer por você em tudo que você faz. Feliz Dia dos Namorados, que não somos, kkkk. A partir disso, 90% delas curtiram, acharam fofo e agradeceram o comentário. 2 acharam o comentário inesperado e pensaram que eu tinha mandado para mais pessoas, mas curtiram mesmo assim. O problema é que outras 2 resolveram me bloquear no Instagram. Acredito eu, por causa do comentário. O pior é que uma agradeceu e disse que achou fofo o comentário, e só depois de alguns dias eu fui descobrir que ela tinha me bloqueado. A outra disse pra eu não fazer mais essa bizarrice com ninguém, porque eu parecia um stalker. Até me desejou boa sorte na vida, um abração, sucesso e disse que ia me bloquear assim, de graça. Situação 2. A gente termina o e-mail dele ou vocês querem comentar alguma coisa da situação 1? Eu acho que a gente pode terminar pra entender a pergunta dele. E aí depois talvez a gente volta pra cada uma das situações e comenta. Beleza. Situação 2. Eu tinha uma amiga que estudou 2 anos comigo no ensino médio, e eu sempre tive muita consideração por ela. Depois que encerramos o ensino médio, cada um seguiu sua vida. Não nos vimos mais desde então, mas sempre mantínhamos o contato por WhatsApp e Instagram. Na época de encerramento do terceirão, o pessoal foi fazendo aquelas retrospectivas do ano todo, postando fotos, curtindo com os colegas de sala nas redes sociais. Na época, eu tirava print dessas fotos para guardar de recordação e mostrar para os meus amigos próximos no dia do aniversário deles sempre que eu fosse mandar parabéns, como uma espécie de álbum de fotos para a gente recordar aquela época. Até então, todo mundo gostava dessas fotos e ninguém nunca reclamou comigo a respeito de eu ter essas fotos. Essa minha amiga sempre soube que eu tinha essas fotos porque eu mandei para ela em 2 aniversários dela e ela nunca reclamou a respeito, até esse ano. Numa situação, ela brincou falando que não era normal. E eu quis comprovar com umas 3 fotos dela, da época do colégio. Só que justamente nesse ano, dessa vez ela disse que o fato de eu ter essas fotos não era normal. Disse que eu era estranho, que era coisa de psicopata e que ela tinha pavor de gente que persegue. E por fim, acabou me bloqueando no WhatsApp e no Insta. Honestamente, acredito que ela só queria um contexto para terminar de fato a amizade. E até agora eu fico pensando,
Se ela sempre teve essa opinião, por que ela veio me falar só agora? E desse jeito ainda por cima? Só uma pergunta para ficar claro para todos nós. Eu queria voltar aqui e entender se nas fotos que ele guardava, ele estava nas fotos também ou eram fotos da pessoa? Eu acho que era fotos do terceirão, né? Porque Não sei se ele ele... participava desse terceirão, pelo É. que eu entendi. Mas não sei se era ele em tava em todas. Ó, todas ele as disse, eu fotos. tirava print dessas fotos para guardar de recordação e mostrar para meus amigos próximos no dia do aniversário deles. Ele não dá destaque se ele estava nas fotos também ou não, se eram só Tá. fotos dos amigos, né? Mas Mas, tudo tipo bem. assim, eu também tenho várias fotos do meu terceiro Claro, colegial e claro. às vezes eu não tô nelas. Não, eu só quis entender, mas vamos continuar. Até que até a situação 2 eu tô, não sei. A gente vai falar sobre isso. Ele continua dizendo: que eu saiba, se eu fosse psicopata, eu sairia por aí metendo a faca nas pessoas, atirando para todos os lados e etc. E se eu de fato perseguisse as pessoas, eu tiraria print dos stories de todos, 24 horas por dia, não somente da época da escola. Portanto, a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: como identificar stalkers e psicopatas? Como lidar com eles? E se eu sou um, como eu posso me policiar para não ser mais um? Bom, uma coisa que é importante a gente destacar aí na pergunta do Pedro, ele usou dois termos, stalker e psicopata. Em relação ao termo psicopata, a gente não vai abordar isso aqui hoje, porque nenhum de nós três é um profissional da saúde mental, nós não somos psiquiatras, e para definir se alguém é um psicopata ou não, precisaria de um longo processo sendo atendido por um psiquiatra especializado, porque a psicopatia, né, eu vou abre aspas aqui que eu vou ler um trechinho, é um transtorno de personalidade caracterizado por alterações no comportamento, como falta de empatia, afeto ou remorso e gerenciamento inadequado da raiva. A pessoa psicopata tende a ser bastante manipuladora e centralizadora, apresentando assim comportamentos extremamente narcisistas e não se responsabilizando por nenhuma de suas atitudes. Fecha aspas e agradecimentos à nossa psicóloga Michelle que nos enviou esse trecho. Então, assim, a gente não vai falar sobre psicopatia nesse episódio, né? E é importante deixar claro que eu acho errado, né, o que a amiga do Pedro fez de chamar ele de psicopata, porque eu acho que ele é um termo com peso muito grande para você usar no dia a dia, né, tentando enquadrar a pessoa nessa definição. Então a gente vai ficar aqui com a parte de stalker, né, que é algo mais informal. Só um detalhe que eu também acho errado a forma que o Pedro citou os psicopatas. Tipo, se eu fosse um, eu sairia enfiando a faca e atirando pra todo lado. Também não é desse Assim, jeito. Eu acho que os dois, tipo, ele levou... Ela não devia ter falado que ele era um psicopata só por isso, até porque a gente vai entrar nessa parte que eu achei um motivo bobo, mas ele também não devia também levado para um extremo, tipo, vou sair enfiando a faca e matando todo mundo. Exato, não é porque assim. pra você ser enquadrado com psicopatia, você não precisa necessariamente ter matado uma pessoa. Sim. Eu acho que a gente tem uma propagação do termo feito de uma forma errada. Pejorativa. Pejorativa. Todo mundo é psicopata. Se a pessoa faz uma coisa diferente, ai, fulano é psicopata, sabe? É uma forma muito... Isso que a Sabrina falou mesmo, pejorativa. Você usa de qualquer forma, você usa pra qualquer coisa. Então, vamos tomar cuidado com os termos aí que a gente usa, pra que a gente não magoe o outro na hora de chamar ele, né? Pra que ele não sinta pesado e até pra gente tomar cuidado com o que a gente pensa sobre isso. Sim, mas sobre ser stalker ou não, já que o stalker é um termo mais informal aí, né, de uma pessoa que começa a perseguir a outra. É até um termo que a gente usa brincando no dia a dia, né? Quando a gente tá muito interessado numa fofoca, às vezes a gente se torna stalker do perfil do Instagram de alguém. Perseguir também, acho muito pesado, assim. Existe um limite, óbvio. Mas eu acho que dar aquela stalkeada de leve não é, ai, tô perseguindo fulano. Tô querendo saber da vida de pessoa, mas tipo assim... Obter informações. É isso, é Para quase uso como próprio. uma fofoca. Ou só pra saber mesmo. E eu acho que esse é o ponto aqui hoje, né? Quando é que a pessoa tem que perceber que ela se tornou um stalker real, sabe? Um stalker que já tá ultrapassando os limites. Só que tem uma coisa, a primeira situação do Pedro, eu não acho que se encaixa como stalker. Eu, pelo menos, não vi como stalker em nenhum momento. Eu acho que seria mais a questão de achar ele um boy lixo ou não. Igual ele falou se achava que se a gente considerava ele ou não. Ou então de ser meio... Como é que chama aquela pessoa que apaixona muito fácil e fala as coisas muito rápido? Eu achei ele carente. Talvez o povo assusta com isso. Ó, assim, se você tem crushes, mas elas são nada além de crush,
Eu entendi o fato de você estar sem fazer nada e resolveu mandar uma mensagem do Dia dos Namorados. Mas eu acho que você podia ter feito uma abordagem um pouco diferente. Eu vou te falar qual seria a minha reação com uma mensagem dessa. Eu me assustaria se eu nunca tive nada com você, se a gente só flertou pela internet. Eu me assustaria sim. Eu acho que eu ficaria um pouco bem... Na verdade, um pouco não, bem receosa. Porque se eu não tivesse a fim de ter um relacionamento sério, eu ia achar que você já tava me pedindo em casamento. Praticamente. Ah, mas foi uma mensagem simples. Eu sei, só que se você é tão emocionada a ponto de me mandar uma mensagem do Dia dos Namorados, sendo que a gente nunca teve nada, falando que eu tenho importância pra você de uma namorada, eu pensaria assim, putz, se a gente começar a namorar, se a gente começar a namorar, ele vai querer casar em 1 mês. Então, peraí, vamos segurar aí. Então, eu me assustaria com isso, que eu acho que foi muito. Mas eu também não acho que você foi stalker. Só que eu teria cuidado pra mandar esse tipo de mensagem. Se você quis dizer que elas são importantes, porque você sente um carinho, uma afeição, achei até legal a vontade de torcer por você em tudo que você faz, né? Mostra que você tá torcendo pela pessoa, que você quer que ela seja feliz, que as coisas dela deem certo. Você tá ali comemorando as vitórias dela. É super legal. Mas eu acho que essa parte do feliz Dia dos Namorados que não somos e você tem a mesma importância pra mim que uma namorada, não precisava. Até porque você mandou pra mais de uma pessoa. E eu não sei, mas se fosse uma relação monogâmica, isso não ia ficar legal. Ia parecer que você tava traindo todas, né? Então já tá aí o primeiro problema pra mim. Então, agora, se todas soubessem que você tá mandando pra todas, que essa é uma mensagem de tipo, torço por você, você é importante, tem muito carinho, beleza? Ótimo. Mas eu acho que não tinha necessidade de tanto nessa mensagem. É a minha opinião. Eu concordo muito com isso que a Mari falou e pra mim foi o ponto que mais pegou. Porque eu acho que em qualquer relação você tem que ser honesto. E se a pessoa não é sua namorada, você não tem nada com ela, você só flerta, ela também pode flertar com outras pessoas. Você pode flertar com quantas pessoas você quiser, se você não tem namorado, você é solteiro. Mas tem que ser honesto. Então você tem que pelo menos falar que você tá conversando com outras pessoas, igual as duas que acharam que você tinha mandado pra mais pessoas, igual você mandou. Então, tipo, não tem necessidade, de, igual a Mari falou, de falar, você, felizes namorados, você é como uma namorada pra mim. Porque você tá traindo a pessoa, mesmo não sendo sua namorada. Porque você tá considerando ela uma namorada. Então, você vai ter várias namoradas ao mesmo tempo. Eu achei isso meio chato. Você não tá traindo ela literalmente, porque você não tem nada com ela. Só que você tem que entender que a sua mensagem não é uma mensagem honesta. Porque você mandou pra várias pessoas, Você poderia né? falar, sei lá como é que falaria isso. Eu tô mandando mensagem com outras pessoas, flertando com outras pessoas. Mas ser honesto, igual se fosse com um namorado, você seria. Já que ela tem importância de uma namorada pra você, seja honesto como você seria com a sua namorada. Eu tenho que até fazer um comentário, Pedro, que quando eu li essa mensagem sua, eu me identifiquei com uma parte da minha vida. Ali por volta dos 15, 16 anos, eu tava numa época na minha vida em que eu morria de vontade de ter uma namorada. Eu nunca tinha tido uma namorada séria antes. E eu tive uma época em que eu jogava tiro pra tudo quanto é lado, sabe? Todas as amigas próximas que eu tinha, eu tentava jogar indiretas, coisas pra todas elas, pra ver assim, se uma delas aceitasse, sabe? Não importava quem, beleza. Se quisesse namorar comigo, eu tava aceitando. Só que assim, eu nunca cheguei a mandar uma mensagem dessa forma. E uma coisa que eu aprendi com a minha vida, né, foi que a gente tem que se amar mais pra ter a consciência de que na hora certa você vai conseguir encontrar uma pessoa pela qual você realmente sinta algo verdadeiro, né? E que esse algo seja recíproco para que vocês dois possam construir uma relação legal. Porque o estranho na sua atitude é que a partir do momento em que você manda essa mensagem para uma lista de transmissão aí de contatos de crush que você tem online, você tá descaradamente dando tiro para tudo quanto é lado, sabe? Então, não é de se estranhar que às vezes uma das garotas perceba isso, né, e ache um tanto bizarro. Então, assim, só pra deixar claro, o que você fez de mandar mensagem pra várias garotas é errado. Não sei se dá pra gente falar que é errado, porque você não namora, elas não namoram. Não, não então é errado. não é errado, né? Mas você também não pode achar que é errado
algumas delas reagirem mal. Porque você mandou mensagem para um monte de garotas, então você tem que estar disposto aí a lidar com as consequências de que algumas delas podem estranhar. Pelo que você contou pra gente, 2 das garotas te bloquearam, né? E assim, uma coisa que eu costumo levar pra minha vida, sempre que eu penso assim, será que eu ofendi tal pessoa, né? Será que eu fui mal educado, injusto com tal pessoa em tal situação? É o seguinte pensamento: quando uma pessoa faz uma crítica a mim, a alguma ação minha, tipo, se a pessoa fala, Felipe, você foi muito grosso nessa situação. Eu costumo pensar, tá, foi uma pessoa que disse isso, talvez ela tenha interpretado mal algo que eu fiz. Agora, se 2 pessoas me falam a mesma coisa ou reagem mal para uma mesma situação vinda de uma ação minha, eu costumo pensar, ó, foram 2 pessoas diferentes. Será que eu não tenho que repensar no que eu fiz? Se 3 pessoas fizerem então, aí você já tem mais certeza ainda. No caso que você contou, 2 das garotas te bloquearam. Então eu acho interessante você analisar se no caso específico dessas 2 garotas, talvez as conversas que você vinha tendo com ela diariamente, porque você falou que diariamente você dava uma flertada online em vez ou outra, né? Talvez você tenha que analisar se no caso específico das 2, talvez você não estivesse mandando mensagens que elas possam ter achado inconvenientes, né? Principalmente a última aí, que foi a que te bloqueou e disse que você parecia um stalker. Às vezes nem é isso, às vezes foi a mensagem mesmo. Eu falo por mim, eu me assustaria com essa mensagem pelos motivos que eu já citei aqui. E isso que o Felipe falou sobre, quando uma pessoa, eu ainda penso, tipo, uma pessoa faz uma coisa ou fala que eu fui assim, eu ainda penso, pode ter sido uma impressão. Mas se foi só uma impressão dela, de qualquer forma, é importante que você explique, porque todo mundo tem o seu limite. Se uma pessoa que tá sentindo de cá acha que você foi grosso, que você foi desrespeitoso, ou que você fez algo que ultrapassou o limite que ela tem, sabe? A gente precisa se colocar no lugar do outro, porque às vezes o seu limite não é o mesmo que o do outro. Então, assim, se ela achou ruim, se ela ficou incomodada, é um tipo de atitude que você sabe que com aquela pessoa você não pode ter mais. Mas ela te bloqueou, não tem como você fazer nada. Beleza, se tivesse tido como, você podia ter falado pra ela, me desculpa, minha intenção não foi parecer nada, mas eu te entendo, boa sorte na sua vida também, sucesso, pronto. Eu não acho que ela te bloqueou de graça, mas incomodou ela a ponto de ela não querer ter mais nenhum contato com você. Então a gente precisa tentar respeitar isso também, sabe? Precisa tentar respeitar o lado do outro. Até porque ela pode não olhar ele com os mesmos olhos. Tipo, talvez ela nem percebia que ele tava flertando, pra ela tá sendo uma conversa normal. E ela não via você com esses mesmos olhos. Então, quando você falou pra ela, foi um susto que ela tomou. Sim. E tem uma coisa que a gente não sabe nessa história, né? Que é quanto tempo ele estava conversando. Talvez ela pode ter achado que era cedo demais pra você considerar ela como uma namorada. Você estava conversando, sei lá, há 1 mês, pra ela tinha que conversar, sei lá, 6 meses. Eu entendo que existem pessoas e situações e relacionamentos, relações que são muito intensas e que acontecem muito rápido. Isso pode super acontecer. Mas eu também entendo que às vezes a gente é muito emocionado. E um emocionado no sentido de, fulano é muito importante pra mim, e hoje é o dia dos namorados, e aí você vê todo mundo postando alguma coisa. É um dia de muito amor, de muita demonstração de carinho, de muito afeto. E aí você decide que você quer demonstrar esse afeto e esse carinho pelas pessoas. E eu não tô te dizendo que a data que você escolheu estava errada, é só assim, que a gente tem que tomar cuidado ao ser emocionado. Por quê? Porque essas coisas podem acontecer. Tem gente que vai ter a mesma intensidade que você, vai amar o fato de você ser assim e vai super entrar nessa junto com você. Mas tem gente que vai se assustar, vai querer distância, porque não tem isso, não é uma pessoa que tá acostumada com tanto afeto, transbordando assim, talvez, ou com tanta rapidez e intensidade. E aí a gente precisa respeitar. O que eu acho realmente nessa mensagem foi essa questão de você ter considerado como namorada, sendo que era só crush. E pelo que você conta na história, vocês nem ficaram, nem você, com nenhuma dessas crushes suas. São várias crushes. Você precisava avisar pra elas que você tava mandando pra várias? Não, não precisava, tanto que você não fez isso. Só que você também não precisava ter falado pra todas que você considerava todas elas com a mesma importância de uma namorada. Você podia ter falado pra todas elas sobre o carinho, a afeição e a vontade de torcer por elas, que não teria problema nenhum, entendeu? Igual a Sabrina te falou,
Já que você considerou como namorada, aí sim, eu também acho nesse caso que você tinha que ter falado, olha, eu considero várias crushes minhas como minha namorada, e eu tô te dizendo isso porque você tem essa importância pra mim. Mas você é um pouco mais importante? Pelo menos você falou que era várias. Mas agora, se você tivesse tirado essa primeira frase, pra mim tava tudo ok. Até porque eu não sei que tipo de relacionamento você busca um dia, se você quiser ter um relacionamento amoroso. Não sei se você tem vontade de viver um poliamor, por exemplo. Não sei se você quer viver um relacionamento monogâmico ou um relacionamento não monogâmico. E aí, você vai precisar ser muito sincero. Porque se você quiser um não monogâmico, as pessoas que se envolverem com você precisam querer a mesma coisa para que seja um consenso e uma coisa, assim, respeitosa e tudo certinho. Agora, se for um relacionamento monogâmico, você não vai poder mandar essa mensagem para outras pessoas se você já tiver num relacionamento sério. Então, eu acho que é isso aí que você precisa pensar. E não tô dizendo pra você não ser intenso, pra você não sentir demais. Só entender que existem pessoas que não são assim. E que quando a gente pode receber alguns nãos. E acho que aí é você virar a página e falar, beleza, a pessoa não gostou, não quer ser assim, vamos partir pra outra. Só pra fechar minha opinião sobre essa primeira situação, eu concordo com tudo que a Mari falou. Também eu acharia, eu não sei se chegaria a ponto de bloquear, mas eu chegaria pra conversar com a pessoa, porque eu acharia muito esquisita a situação. Eu acho que eu não bloquearia também. E principalmente pelo fato de ser pela internet. Se fosse um caso de ser há pouco tempo, porque na internet você nunca sabe com quem você tá conversando. Pode mandar foto, vídeo, você não sabe como é que é a pessoa, gente, você tá conversando com ela pela internet, tudo pode acontecer. Você não conhece, nenhuma pessoa que você conhece pessoalmente, você conhece ela 100%, na internet muito menos. Então, mas eu acharia a situação um pouco bizarra assim. Não acharia que a pessoa é um stalker de cara só por causa de uma mensagem dessa. Talvez desconfiaria, mandando essa mensagem aqui, mas eu acharia um pouco bizarro assim. E não julgo as duas meninas que bloquearam ele, porque apesar de eu não fazer, eu acho que eu entendo um pouco na cabeça o que elas podem ter achado. Sim. E eu fiquei curiosa pra saber se, pras meninas que perguntaram pra ele, na verdade eu não sei se perguntou, mas que achou que ele tinha olhado pra outras pessoas, provavelmente falou porque ele sabe, né? Se ele falou, foi sincero, falou, não, eu mandei pra outras pessoas mesmo. Porque aí você entraria no caso que a gente falou, né? Dele ser sincero, já que ele considera a namorada, ser sincero. Mandei pra outras pessoas, mas você é mais importante. Como que ele levou esse assunto. E, Pedro, uma dica pessoal que eu queria te dar em questões de relacionamentos, pra você ver se encaixa aí com o que você acredita, né? E talvez aderir a ela. Não dá pra gente ter certeza, pelo e-mail que você escreveu pra gente, se ao mandar as mensagens pra essas garotas, você estava simplesmente querendo ali expressar um carinho para elas no Dia dos Namorados, ou se você realmente estava mandando ali um flerte com a intenção de, quem sabe, uma delas cair no flerte e vocês desenvolverem uma relação, né? Virem a ter algo, virem a namorar, quem sabe. Se for a segunda opção, uma dica que eu te dou, que eu aprendi lá na minha adolescência. Quando você tenta ser carinhoso com muita gente ao mesmo tempo, você precisa entender que ao mesmo tempo que você acha que está sendo carinhoso com todo mundo, você não está sendo carinhoso com ninguém. Né? Eu era o tipo de garoto na adolescência que levava sacola de bombom sonho de valsa pra entregar pras meninas que eu gostava, né? E eu entregava até umas 10. Eu tô esperando meu sonho de valsa até hoje. Ganhou muito mais que sonho de valsa, dona Mariana. Não, eu quero uma sacola de bombom, que agora eu sou a única menina que você gosta. Tanto que uma coisa que é muito interessante, no ensino médio, acontecia muito de eu tentar brincar com meninas que eu gostava dessa forma que você brinca, falando coisas do tipo, que a gente podia namorar, e elas brincavam às vezes comigo falando, que a gente vai se casar, algumas falavam que eu era marido delas e tal, e sempre tinha essas brincadeirinhas que me davam um fundo de esperança, e depois eu percebia, não, é só amizade mesmo, e nenhuma delas nunca pegou a brincadeirinha como indireta. Tanto que uma preocupação que eu tive quando eu conheci a Mari foi que a gente era muito amigo e houve um momento da nossa relação de amizade em que a gente ficou nessas brincadeirinhas um pro outro, de um dia a gente vai casar e tal. E hoje em dia eu sei que na época que a Mari fazia as brincadeirinhas comigo no começo, realmente ela não achava que as brincadeirinhas eram indiretas e ela não achava que eu sentisse alguma coisa por ela. Tanto que eu e a Mari só passamos a realmente ter algo quando os dois foram sinceros um com o outro. Eu decidi ser sincero com ela, falar o que eu sentia, ela disse o que ela sentia também e a gente percebeu que a gente estava na mesma vibe. Então, meu conselho aqui pra você é o seguinte:
Mensagens tipo essa que você mandou, que vem num tom de brincadeirinha, num tom de indireta, eu não posso falar nunca, porque nunca é uma palavra muito forte, mas em 90% das vezes, a pessoa que recebe essa mensagem não vai entender aquela mensagem como um flerte direto, não vai entender a mensagem como assim, nossa, ele tá querendo algo sério comigo, será que eu dou uma chance? Sabe, é capaz até que se uma das meninas que recebeu essa mensagem sinta algo por você, ela só tenha entendido assim, é meu amigo sendo fofo, e te respondeu, que fofinho, e não vai levar o assunto pra frente. Então, a próxima vez que você sentir vontade de mandar uma mensagem pra alguém que você admira, com a intenção de talvez ter algo com essa pessoa, sabe o que é o melhor? Seja honesto com a pessoa mesmo. Se vocês já tem algum tempo que vem conversando, manda uma mensagem educada pra ela falando assim, eu tô interessado em te conhecer melhor. Achei você muito simpática ou muito bonita, nós temos gostos em comum, né? O que você acha? Sabe, manda essa mesmo. Pode dar certo? Não, pode dar errado. Só que pelo menos você não vai estar se comunicando através de indiretas. Pelo menos a pessoa vai entender o que você quis dizer, né? E vai conseguir te dar uma resposta tão honesta quanto a sua mensagem, falando assim, podemos conversar melhor, vai que dá certo, ou vai responder, não tô interessada, foi mal. Tem que saber também se a sua intenção foi dar uma indireta. E se não foi, eu acho que a sua mensagem foi pior ainda. Porque se você só queria realmente mostrar um carinho sem ter qualquer intenção por trás disso, romanticamente falando, acho que você podia ter demonstrado carinho sem falar nada sobre namorado. Depois, uma namorada futuramente aí poderia achar um pouco ruim, né? Sim. E ficar meio atenta com a situação. E esse comentário que a Mari acabou de fazer até consegue fazer a gente chegar ali no cerne da discussão sobre stalker e entender por que a última garota aí que te bloqueou chegou a te chamar de stalker, né? Porque provavelmente o que ela demonstra na interpretação dela de stalker é que nós não sabemos o que você vinha conversando com ela, especificamente, mas aparentemente você vinha conversando com ela de forma recorrente e ela começou a se sentir incomodada por diversas vezes. E aí ela disse que você parecia um stalker. Então eu acho que um bom ponto para você identificar quando é que eu comecei a ser um stalker com alguma pessoa é quando a pessoa manifesta estar incomodada. Eu acho que nem é quando você tá sendo um stalker. Porque eu me considero uma pessoa... E eu vou falar do jeito que eu costumo falar. Vou ficar falando em inglês, não. Stalker, que eu falo e vocês escutem assim, tá bom? Eu me considero uma stalker em muitas coisas. Mas eu acho que é... Quando você está sendo um stalker, está passando dos limites. Mas eu não acho que essa palavra não seria stalker. Eu acho que ela usou tipo, stalker não... Tipo, você pode estar incomodando a pessoa, mas não é stalker isso. Mas eu acho que eu entendo porque que ela achou que ele seria um stalker. Porque ele mandou assim... Sinto um carinho, afeição e vontade de torcer por você em tudo que você faz. Como se ele acompanhasse tudo que a pessoa faz. Então, eu acho que nesse ponto aí, e tipo por assim... causa do tudo que você faz. Eu acho que ela deve ter pensado que ele tem acompanhado tudo que ela posta, visto tudo e pesquisado mesmo. Eu me sentiria incomodada com a mensagem, mas não pela parte só do torcer por você em tudo. Porque eu entendi o ponto de vocês, só que eu não viria aquilo como um stalker. Eu acharia que era uma pessoa que estava querendo algo a mais, forçando alguma coisa que eu não estava querendo no momento, e ficaria incomodada. Mas eu não concordo com o termo stalker usado pela menina. Não, eu também não concordo. Mas eu só expliquei onde que eu acho que ela pode ter visto. Sim, mas aqui é um pouco difícil qualquer um de nós três concordar ou discordar por não saber a situação completa. Porque, por exemplo, eu imagino, e Pedro, caso eu esteja errado, você fale, mas eu imagino que pra ela ter te chamado de stalker, como você disse aí, que ela é uma crush online, que você não conhece pessoalmente, né? Pode ser que você costume visualizar todos os stories dela, porque você tem interesse nela, curtir tudo que ela posta, comentar tudo que ela posta, exemplos. E às vezes todas essas tentativas de demonstrar afeto online possam fazer uma pessoa que não te conhece pessoalmente pensar assim, nossa, esse menino é meio perseguidor, ele é meio stalker. Né? Então, assim, um exemplo aqui do que a pessoa poderia interpretar como stalker. Porque, sei lá, a gente que trabalha com redes sociais, a gente tá acostumado com a galera vir e curtir o que a gente posta, e a gente gosta disso, faz parte do nosso trabalho. Mas nem todo mundo, principalmente as pessoas que não trabalham nessa esfera de mídia,
lidam da mesma forma quando pessoas com as quais elas não têm uma relação diária, uma relação pessoal, vêm e começam a curtir e comentar as coisas que você publica online. Assim, eu acho que a gente precisa também entender uma coisa sobre stalker, até caminhando pra situação 2. A gente precisa entender que a partir do momento que você tem uma rede social, seja ela fechada ou não, se ela é fechada, você autorizou que aquelas pessoas te seguissem, né? Então, tudo que você postar, aquela pessoa vai ver. Se ela entrar lá e ver, ela viu. Tipo, você autorizou. E se sua rede social é aberta, significa que você não se importa com quem vai ver suas coisas. Porque você deixou aberta. Qualquer pessoa pode entrar lá e ver. Então, acho que essa questão do stalker, só de ver, curtir, comentar, sabe? Não é uma coisa que deve incomodar. O problema maior é o que você comenta. O que você tem feito com isso, sabe? Tipo assim, eu acompanho a Sabrina na rede social. Então eu vou lá, eu vejo todos os stories que ela posta, eu curto, eu comento, beleza. Só que se eu começar a pegar as imagens da Sabrina e divulgar e montar um altar na minha casa pra Sabrina, sei lá, alguma coisa assim, aí eu já tô passando do limite. Ou ir lá e ofender ela em comentário, ou comentar coisas que pra ela pode soar agressivo de alguma forma. Ou, sei lá, ir lá na foto dela e falar assim, ai, nossa, mas é gostosa, hein, por exemplo. E ela vir e ficar incomodada, porque parece um assédio. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que você ir atrás, ver foto, curtir e tudo não é ser stalker ruim. Porque eu sou assim, eu confesso que eu adoro saber o que as pessoas estão fazendo. Principalmente gente que eu já convivi e eu não vejo há 15 anos. Mas se eu sigo no Instagram e de vez em quando eu vejo, eu adoro saber. Nossa, a pessoa tá assim, a pessoa tá assado. Não, sei lá, eu gosto de saber. Mas aí tem que saber qual que é a sua intenção. Você quer saber disso porque você torce pela pessoa? Você quer saber disso porque você detestava ela e quer que ela esteja pior do que você? Qual que é a sua intenção por trás dessas coisas que você faz? E já, então, entrando na situação 2, eu não concordo com nada do que a amiga do Pedro falou. Pra mim, eu achei super normal, porque na época do colégio, principalmente antes do ensino médio, na minha época, tava muito forte a hype do Snapchat. E a gente vivia conversando, eu e minhas amigas só conversávamos pelo Snapchat. Então a gente tem foto de cada uma das outras em situações constrangedoras, tem foto da gente junta, da outra sozinha. Então eu tenho fotos no meu celular, ainda mais no Google Fotos, que as fotos nunca somem e nem ocupam espaço. Tá lá a foto desde 2014 e as fotos continuam. E de vez em quando, de aniversário, quando manda aquela mensagem, aquele textinho no WhatsApp, manda, ou então posta alguma foto no Instagram, no Stories. Só que eu mando fotos minhas e delas na situação de aniversário. Mas eu não acho só você ter uma foto da época da escola, seja só da pessoa, seja sua com a pessoa, seja da pessoa com outra pessoa. Eu não acho isso stalker, você ter foto das pessoas, não. Eu achei essa bem blé pra essa menina. Até porque ele tirou print naquela época pra ele guardar as fotos de recordação, de acordo com o que ele conta. Então, tipo, não é como se ele tivesse tirando print até hoje de tudo que a menina posta, de todas as fotos que ela tira e ficasse mandando essas fotos. Bem o que ele disse no final, né? Não é como se eu fizesse isso todos os dias. Não, ele não faz isso. Ele tirou print de uma época que ele fazia parte. Se ele tá em todas as fotos ou não sei. Mas eu também acho super normal isso. Eu, por exemplo, tenho foto de todo mundo do meu ensino médio. E, tipo, tem gente que eu nunca mais vou ver na vida. Eu tenho certeza disso. Nem na mesma cidade que as pessoas eu moro, sabe? Eu tenho 2 amigas que ficaram da época. Só que eu acho legal essas fotos. De vez em quando eu olho pra ela e falo, nossa, olha, fulana. Como que será que essa pessoa tá? Fiquei sabendo que ela mudou pra fora do país. Será que ela tá bem? Será que ela não tá? Eu olho com carinho e penso assim. É claro que eu sei que tem gente que, tinha um inimigo no ensino médio, deseja que esse inimigo, tipo, tenha sido Mas eu não tenho foto das pessoas que eu não gosto, tá? Pra deixar claro. Mas, assim, acho super desnecessário também que você fique guardando um rancor de tantos anos. Eu, por exemplo, tô super velha já, perto do ensino médio, saí tem mais de 10 anos. Imagina se eu for ficar guardando rancor. É mais legal ver essas pessoas depois de 10 anos e pensar, putz, será que já tem filho? Será que já casou também? Será que realizou o sonho que na época do ensino médio tinha de mudar do país?
Será que seguiu a profissão que queria? Será que mudou totalmente de rumo? O que será que aconteceu? Eu acho super legal saber. Isso entra num ponto que você falou no comentário anterior. De uma coisa é você ter a foto no seu celular, outra coisa é você imprimir a foto e deixar ela exposta no seu quarto, uma foto da sua amiga. E você não tem isso. São situações diferentes. Aí sim seria bizarro e chamaria você de, não psicopata, mas eu acharia estranho e falar, nossa, meio stalker. Perseguidor. Isso sim. Isso sim. Só que você tem uma foto no seu celular guardando lembranças do seu ensino médio, ainda mais se você gostou do seu ensino médio, memórias pra você ter. Sim. Eu tenho uma opinião bem parecida com as meninas, apesar de eu ter uma ressalva. Eu também não acho que a menina tá certa, até porque a menina que vai e te chama de psicopata, como eu disse lá no início do episódio, ela usou um termo muito forte pra definir algo nada a ver. Só que você disse aí que mandou os e-mails pra gente pra que a gente te ajudasse a entender se você passou de algum limite e por que as pessoas reagiram assim. Então, nesse segundo caso, eu acho interessante pensar também no que levou a menina a pensar isso. E assim, você disse aí em cima que você faz isso com vários amigos seus. E que ela foi a única amiga que se incomodou. No ensino médio, é normal todo mundo ter vários amigos. Mas eu acho que todo mundo tem aqueles amigos que são assim, são amigos porque gostam dessas pessoas que estudam todo dia comigo. E tem aqueles melhores amigos de quem você é mais próximo, né? Com quem você realmente desenvolve ali uma relação que muitas vezes se estende até depois da escola. Eu não sei qual era a profundidade de amizade que você tinha com essa amiga em específico, mas é assim, eu interpretei pela sua mensagem, quando você fala assim que você enviou umas 3 fotos dela da época do colégio, que você não mandou fotos onde você aparecia com ela. Né? Posso ter interpretado errado, mas é porque eu entendi que se fosse esse o caso, você falaria que mandou umas 3 fotos da gente, né? De você junto com ela. Então, no que eu interpretei aqui, você mandou 3 fotos de prints que você fez de stories que ela postou na época. Eu fiquei imaginando se fosse comigo, sabe? Eu tenho aí uns 6 amigos, né, da época do ensino médio, que foram aqueles 6 amigos bem próximos mesmo. Se no dia do meu aniversário, esses 6 amigos, qualquer um deles, manda uma mensagem pra mim dando parabéns e me manda uns prints de stories que eu postei na época, eu acharia massa, eu riria e falar assim, nossa, olha eu naquela época, as coisas que eu postava, nossa, que saudade, coisa do tipo. Agora, eu tenho algumas pessoas do ensino médio que eu chamava de amigos na época, mas os quais eu não era tão próximo desse jeito, né? E que eu me distanciei depois da escola, que eu confesso que se essas pessoas me mandassem prints meus da época, eu não chegaria a chamar de stalker, mas eu ficaria meio assim, por que essa pessoa tem esses prints guardados, sabe? Então assim, no meu caso, como eu disse, eu estou aqui supondo que esse possa ser o caso da sua amiga, porque eu não faço ideia de qual o nível de amizade que você teria com ela. Eu não mas acho eu acho que eu estranho, consigo... não. Não, eu acho. Mas eu acho que eu consigo entender. Eu também não acho estranho, Sabe não. por que eu não acho estranho? Inclusive, isso aconteceu comigo não tem muito tempo. Eu tava no Instagram e recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não vejo há 1000 anos e nem falo. Estudou comigo no meu primeiro colegial. E, tipo assim, no segundo eu mudei de escola, nem foi na mesma escola. Então... tem, sei lá. Gente, mas ele fala ali que ele mantinha contato por WhatsApp e Instagram. Então, por isso que eu não acho estranho. Porque eu já não achei estranho receber de uma pessoa que eu nem falava. Tipo, eu achei super legal. Ela me mandou um vídeo que tava só eu. Ela nem tava no vídeo. Mas ela mandou e falou assim, nossa, olha o que eu achei. Que legal, tem guardado aqui. São boas memórias. Não é a mesma situação. Mas, Felipe, é seu aniversário. Então, a pessoa tá mandando a foto ali. É pra te lembrar de alguma coisa. Nem que seja no textinho relacionando. Tipo, eu não achei estranho. E tem isso, que eles mantiveram contato. Eles continuavam conversando. Tá, tudo bem. Se ela ficou ofendida, eu acho que o Pedro podia ter falado, olha, desculpa, eu não sabia que você não gostava. Não faço mais, beleza, e Me pronto. avisava 2 anos atrás. Tipo, me fala, não precisava também ter chamado ele de psicopata, né? E nem bloqueado. Podia ter sido uma conversa... Até pra deixar claro, em nenhum momento eu tô falando que a menina tá certa, porque eu acho que ela está errada. Sim. Eu só tô tentando fazer, às vezes, o Pedro conseguir entender um pouco do que passou pela cabeça dela. eu não que ela entendo. esteja certa. Só que o que eu consigo pensar é que, ele tirou prints de fotos dela. Só que no começo ele fala que no começo, lá atrás, lá na época, eles fizeram juntos, todo mundo, uma retrospectiva, onde todo mundo foi postando foto, curtindo com os colegas. E aí eu acredito que
foi essas fotos que ele tirou print. Sim, eu também Então, entendi isso. eu acredito que essas fotos dela, mesmo que fosse só ela, faziam parte dessas fotos de retrospectiva. Ele não foi lá simplesmente tirou uma foto de um story que ela tirou Um dia que ela tava com a aleatoriamente. família dela, ou então numa É. praia de biquíni, vou tirar essa foto de É. print, não. Então, foi, tipo, desse momento. Então, eu não acho estranho, gente. Mas é claro que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Stalkear é legal, eu gosto, não vou mentir. Então, assim, se você já me seguiu no Instagram alguma vez, eu vou entrar no seu Instagram pra ver quem é você. O meu Instagram é aberto, então você pode ir lá e me stalkear, só não pode me ofender. Porque se você me ofender, eu não sei se eu vou perder meu tempo discutindo com você. O máximo que eu vou fazer é ou excluir seu comentário, ou é nem ligar pra ele e largar ele lá mesmo, porque eu não ligo muito pra essas coisas. Não me afeta muito, sabe? Ou eu vou te ignorar. Se você me mandar uma mensagem que eu não gostar, com certeza você vai ser ignorado, porque eu não vou perder meu tempo te respondendo. Mas não faça isso, porque tem gente que vai se sentir ofendido, tem gente que você vai magoar, tem gente que, principalmente pessoas que trabalham na internet, existem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado pra falar, porque aquilo lá é o trabalho da pessoa, e aí dependendo do que você fizer, você pode magoar muita pessoa. E aí você pode ser stalker, mas você não precisa passar do limite. Mas, gente, ver a vida do outro é muito legal, porque senão a gente vai ficar vendo só a nossa a gente tá cansado de ver. Eu tenho rede social pra ver o que você posta, pra ver o que o outro compartilha. Então, como que a gente chega na resposta de como que a gente identifica uma pessoa que chegou no nível de stalker que tá incomodando e como que a pessoa pode se policiar pra não ser um? Eu acho que ele tá incomodando a partir do momento que ele ultrapassa o limite de alguém e a pessoa chega e fala, né? Ou te bloqueia. Gente, a partir do momento que você tá sendo inconveniente de alguma forma, ofendendo, fazendo coisa. Por exemplo, você tem um amigo, aí tudo que ele posta, você vai lá e tira print, né? Aí, tipo, você começa a compartilhar. Nossa, eu vi que você estava em tal lugar. O que você foi fazer lá? Nossa, eu vi que você estava fazendo isso. Como que tá a vida aí? Aí sim, gente, aí você tá perseguindo a pessoa. A gente só não pode levar essa questão de passar do limite ser a pessoa te bloquear. Só isso, porque igual a amiga dele, pra mim, ele não foi stalker, foi uma situação completamente normal e ela bloqueou ele, nem deixou ele se explicar. É porque o problema é que as pessoas não conversam hoje em dia, né? Chega a pessoa e fala. Diálogo. Ou, então, eu acho que você tá passando um limite, ou então as coisas não é assim, eu fiquei incomodada com a mensagem que você mandou. A gente precisa ter noção, né? Na vida real, você não vai sair seguindo as pessoas. Por exemplo, você tá trabalhando com alguém, a pessoa saiu do trabalho, aí geralmente ela vai pra direita, hoje ela decide ir pra esquerda. Você não vai sair seguindo pra saber onde que a pessoa foi e vai ficar perguntando pra ela onde que ela tá indo. Tem gente na internet que faz isso, que quer acompanhar a cada passo do outro e fica questionando, perguntando e, nossa, incansavelmente. Não, aí isso você tá realmente passando do limite, porque você tá afetando a privacidade do outro. Eu marco um story que eu tô numa lanchonete. Aí você vai lá na lanchonete pra poder me ver. Realmente eu acho um pouco pesado, né? Então. E eu acho esse comentário da Mari uma excelente resposta, pelo menos pra parte do como cada um de nós pode se policiar pra não ser um stalker. Existe uma regra na internet que é muito simples, todo mundo devia seguir. Não faça nada na internet ou não fale nada na internet que você não faria ou falaria na vida real. Né? E assim, já que o assunto aqui é você hoje, Pedro, a pergunta que eu te faço, a mensagem que você mandou pro chat de várias crushes virtuais, você falaria aquilo pra todas essas pessoas pessoalmente na vida real? É uma pergunta. Se você falaria, beleza, sabe? Segue aí com a sua vida, mas eu acho que quando você para pra pensar nisso, sabe, eu não vou fazer na internet nada que eu não faria na vida real. Você tem um ótimo limite pra não chegar no ponto de ser um stalker. Sim. E ainda assim é importante você lembrar uma coisa. Stalker é um adjetivo, um título que as pessoas colocam em você. Assim como, por exemplo, chato. Se eu perguntar assim, como que eu posso não ser chato? Gente, é muito complicado você achar uma pessoa assim, falar, essa pessoa é chata. Não, cada pessoa, existem pessoas que vão achar ela chata, e existem pessoas que vão achar ela legal. Então assim, mesmo que você se esforce muito pra não ser um stalker, pode continuar havendo pessoas que vão te achar meio stalker, assim como vão ter pessoas que não te acham um stalker. Então eu acho que o ponto pra você se policiar, até pra não ficar tão neurótico com isso, pode ser esse, sabe? Não faça nada que você não faria na realidade. E apesar de tudo, ele já tomou o primeiro passo, né? Ele percebeu que ele tá incomodando algumas pessoas e veio
através da gente, pedir tipo, gente, eu realmente tô incomodando, como é que eu faço? Já foi procurar alguma coisa e percebeu que tem alguma coisa de errado. E eu acho que pra se policiar também é sempre pensar no outro, sabe? Até onde eu posso invadir a privacidade do outro? Até onde isso me interessa? Até onde isso me convém, né? Eu realmente preciso saber onde que a pessoa tá ou o que ela foi fazer lá? Não preciso. Eu posso querer saber como que ela tá. Eu acho que você curtir, comentar, principalmente quando a pessoa trabalha com internet, é uma forma de incentivo ao trabalho da pessoa. Sim. Não é uma forma ruim de stalkear. Pelo contrário, porque quando uma pessoa, principalmente quem trabalha, ou quando você posta uma foto, você quer que as pessoas curtam sua foto, você quer que as pessoas olhem e falem, nossa, que foto legal, que foto bacana, que vídeo legal que você fez, nossa, adorei seu conteúdo, adorei o que você postou, beleza, até aí tá tudo bem. Toma cuidado com o que você vai escrever, não precisa ofender, não precisa assediar, não precisa nada disso, né? E eu não tô falando isso pro Pedro, porque eu não achei que ele fez isso em nenhum momento. Tô falando isso no geral mesmo, pra internet. E se policie naquilo. Eu gostaria que fizessem isso comigo? Da forma que eu estou fazendo, pra mim seria legal? Primeiro passo. Porque se você não gostaria que fizesse com você, você não tem que fazer com outro. E o segundo passo é isso que o Felipe falou. Não faça aquilo que você não faria na vida real. Respeite o limite do outro e a privacidade do outro. A gente precisa entender que, apesar de estar exposto na internet, todo mundo ali tem uma vida por trás das câmeras, né? Mas também a gente precisa entender que a partir do momento que a gente tem uma rede social, que ela é aberta ou não, mas que você aceitou uma pessoa te seguir, a pessoa vai ver o que você posta, a pessoa pode curtir sim, a pessoa pode acompanhar os seus stories. Mas daí sair tirando print de tudo, né, que não tem nada a ver com nada, não é legal, né, gente? Pra que você vai querer ter o print das pessoas aí? Não tem necessidade. A não ser que seja um amigo muito seu que você quer zoar de algum story ou alguma cara que você viu. Ou no caso do Pedro, que ele pegou lá do terceiro, foi numa época específica, que eu acho que não tem problema nenhum. Não tem por que você ficar tirando print de qualquer momento Só que a falando pessoa uma correção. faça. Foi uma situação específica, não uma época. Porque não é que todo mundo do terceiro ano tem direito de sair tirando gente. print, não. Foi uma situação específica, né? Foi uma retrospectiva que eles fizeram. Não dá pra você sair printando tudo. É claro que se eu ver uma amiga minha, muita amiga, postar um negócio e ela fizer uma cara engraçada no meio, eu vou tirar um print pra zoar ela. E fazer uma figurinha. E fazer uma figurinha. Mas não é que eu tô stalkeando ela, é minha amiga. Agora, eu não vou fazer isso com uma pessoa que eu não tenho intimidade, que eu sigo e tal, acho legal ver a vida dela, mas não vou sair tirando print pra poder zoar a pessoa que eu não converso, né? Então, a gente tem que saber esses limites aí, que são limites da vida, gente, da convivência diária. A mesma coisa se você estivesse convivendo com a pessoa no seu dia a dia, pessoalmente ali. Bom, pessoal, é isso. Pedro, se você estiver assistindo esse episódio, eu espero que a gente não tenha te ofendido, te magoado de alguma forma com tudo que a gente falou, né? A gente quis ao máximo tentar te ajudar a chegar em algumas reflexões e eu achei importante dar esse adendo aqui, porque essa é a primeira vez que a gente recebe um comentário de alguém pedindo pra julgar as suas próprias atitudes, né? Então assim, Pedro, parabéns, porque é preciso coragem pra fazer isso. Se você também quer pedir conselhos pra gente, né, pra responder alguma pergunta, seja sobre as suas atitudes ou seja sobre as atitudes de outra pessoa, não deixa de mandar e-mail com a sua história pro endereço contato@gmail.com e nos seguir nas redes sociais, @mazinhadiniz, @ofelipebarbosa com 2 P's e @sabrina.abarbosa. É isso aí, gente. Compartilhem com seus amigos o nosso conteúdo. Se inscrevam, ativem o sininho para as notificações, mandem as suas histórias que a gente tá adorando isso. Muito obrigada por nos acompanhar. Até o próximo episódio que a gente vai te responder alguma pergunta que não quer calar. Um beijo e tchau! Tchau!